Olá, estamos começando mais um programa Diversidade Sem Tabu. Hoje eu trago aqui uma convidada muito especial, uma mulher que é reconhecida no campo acadêmico, científico, como pesquisadora. Zilá, que honra tê-la aqui conosco hoje, estar participando. Querido, é uma alegria muito grande conviver com esse colega que trabalhamos juntos, né, na Universidade La Salle durante os últimos 4 anos, né? Sim. Eu, aposentada da Universidade Federal, fui para a Universidade La Salle, para trabalhar quando estavam criando os programas de pós-graduação em Memória Social e Bens Culturais. E eu me lembro muito bem que eu cheguei e disse para a coordenadora que estava me convidando que eu vinha por 2 anos, porque eu já estava aposentada na Federal, e terminei ficando 15 anos. Então, e foi uma experiência muito boa, porque conheci pessoas como tu, como os outros né, colegas que foram também, depois do doutorado, pesquisadores em nível de pós-doutorado, como foi o teu caso, que foi uma convivência muito enriquecedora para mim. Sim, a Zilá é uma convidada especial porque foi o início do meu mestrado, lá em 2012, finalzinho de 2012 para 2013, não, 2011, 2013 eu entrei no doutorado, 2011, onde a Zilá participou da banca, que é feita sempre uma banca de entrevista com as possíveis candidatos a entrar no mestrado. Então a Zilá estava fazendo parte dessa banca, foi onde eu conheci a Zilá como professora. E desde lá, já se passaram 10 anos, em torno de 10 anos, e eu sempre, cada vez mais conhecendo a Zilá, mais orgulho eu tenho e mais eu conheço ela enquanto pesquisadora e eu admiro ela enquanto mulher, pesquisadora, e essa motivação pela pesquisa, pelo ensino, pela ciência. Então, Zilá, é uma grata satisfação em tê-la aqui hoje comigo nesse programa. Para mim também, porque eu sempre acho que a gente trabalha bem, pesquisa bem, quando os laços de amizade, né, e de afetividade com as pessoas que nos cercam são tecidos, né, de maneira importante. Então, eu acho que toda essa nossa amizade também surge disso, né, dessas trocas e, ao mesmo tempo, um ambiente muito afetivo que se criou, né, na Universidade La Salle. Eu sou muito reconhecida por ter feito muitos conhecimentos assim, de pessoas como você. Eu que agradeço. Zilá, então, para quem não te conhece um pouco, eu queria que tu se apresentasse. Quem é a Zilá? Acho que podemos começar, talvez, enquanto pessoa e depois como profissional. Isso, olha, quando a gente chega na minha idade, essa pergunta envolve assim, um longo caminho, né? Sim. Então, eu fui sempre, desde meu início no Colégio Bom Conselho, ainda no primário, ginásio, e depois no Colégio Júlio de Castilhos, quando fiz a minha formação do ensino médio, antes de ingressar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de Letras. Eu fui sempre muito instigada, não é, pela leitura, por querer descobrir novas facetas, né, na literatura. E sempre parece assim mentira, que um longo percurso, né, que vai da graduação, depois a pós-graduação que eu fiz na Universidade de São Paulo e ainda o pós-doutorado na Universidade de Montreal. Eu sempre preocupada assim com como a literatura brasileira, os volumes de história da literatura brasileira apresentavam uma literatura que era apenas assim aqueles nomes consagrados, aqueles nomes, vamos dizer, escolhidos para representar uma questão assim que tinha a ver com a nacionalidade brasileira. Enquanto eu, nesse meio tempo, também como sou da área do francês e da literatura brasileira e da literatura francesa, eu fui convidada para fazer um estágio na Martinica.
que é uma das ilhas, não é do Caribe, dos territórios franceses de além-mar, no Caribe. E, como se sabe, na época, o prefeito da Martinica era o famoso poeta Aimé Césaire, muitíssimo famoso por ser considerado o pai da negritude. E ali eu entrei, então, em contato. Isso foi marcante e fundamental na minha trajetória como pessoa, como ser humano, de entender a diversidade e como pesquisadora e, portanto, depois como professora, não é? Que a nossa pesquisa ela tem sentido quando é para alimentar o nosso ensino, né? Nossa ligação com os nossos alunos, mestrandos, doutorandos, né? Então, ali eu conheço esse Aimé Césaire, que é um dos maiores poetas em língua francesa e considerado o pai da negritude. E ele, então, fomos como a equipe, né, que veio do Brasil para fazer estágio lá, ele ofereceu um livro, o seu famoso poema Cahiers d'un retour au pays natal, que pode ser traduzido como um diário da volta ao país natal, que ele tinha ido estudar na França, e ele volta para Martinica e na França ele vê o que é preconceito, ele vê o que é exclusão dos negros, né? E escreve esse poema que é considerado assim o nascimento desse movimento da negritude, que corresponde assim ao orgulho de ser negro. Então ele faz como ele ergue, né, essa comunidade em torno de revalorização das suas origens, de denúncia do trabalho escravo, denúncia do preconceito, do racismo. E aquilo me interessou de uma maneira que eu cheguei no Brasil e me perguntei, a pergunta que eu me coloquei antes de iniciar o doutorado foi assim, como que em língua francesa, né, na região do Caribe, existe uma poesia que se torna mundialmente conhecida, tratando do tema dos negros, um negro assumindo o lugar de fala em nome dos demais, falando em exclusão, falando, né, em todo esse patrimônio cultural que vem da África e que se refaz nas Américas, né? E eu pergunto, mas e onde é que está a poesia negra brasileira? Existe? Ou não estão nos da ilha? Olhe todos os compêndios de história, de literatura brasileira que são ensinados, né, a partir do qual se ensina a literatura brasileira em nível de ensino médio, graduação e pós-graduação, e não tem nada. Não existe, não tinha uma linha sobre, nem sobre poetas negros. Então, eu propus para o meu orientador na Universidade de São Paulo de fazer assim, a partir dessa pujança que é uma literatura da negritude em língua francesa na região do Caribe, verificar como é que isso se passa no Brasil. A emergência, e eu percebi que havia, então, uma emergência de autores negros, mas que não tinham as mínimas condições de divulgar as suas publicações. Seus livros não eram publicados, não estavam nas livrarias, não estavam nas bibliotecas, não estavam nesses compêndios que são ensinados nas escolas. Eu digo, não, mas tem que haver uma mudança disso, né? Então eu comecei assim, querendo mostrar para o público brasileiro, né, o que é a negritude. Eu acho que eu deveria começar por aqui, investigando e também perguntando aos poetas, que eu comecei a fazer relacionamento com os poetas em São Paulo, que no momento era o maior número, estava em São Paulo,
né? Por que eles aqui também não defendiam essa bandeira da negritude, Sim. né? Então, fiz esse livrinho na época, Editora Brasiliense, era assim a mais importante editora de São Paulo. Eles aceitam publicar de uma pessoa que era desconhecida, pelo interesse que eles viram, a potencialidade, né, de começar a falar nesses temas. E esse livro, só para o pessoal de casa entender, a professora Zilá, então ela é professora em letras, de graduação em letras, ela fez o mestrado, a graduação foi na década de 60, o mestrado na década de 70 e o doutorado na década de 80. Então toda ela ligada na questão de letras e literatura, né? E aí começa também a entrar a questão da literatura, poesia, também a literatura afro, né? Isso, a onde literatura. começam os teus estudos, começo a me interessar pela literatura, então, que traz essa temática dos negros e da exclusão dos negros na América, né? Depois, posteriormente, eu fiz um estágio também no Senegal, na África, e que não foi assim tão importante para mim quanto essa vivência da negritude na América, né? Então eu começo a entrevistar autores em São Paulo. Eles começam a me fornecer, a me passar os livros que eles publicam sobre... no início era basicamente poemas, poesias, né? E eu, então, fiz a minha tese com base nisso, né? Como que essa noção de negritude, ou de seja, orgulho, de pertença, não é ao mundo, né, da negritude, com a relação que eles têm com poetas da África e com os poetas do Caribe, e isso, então, deu origem à minha tese de doutorado, que foi a primeira, na época, sobre aquilo que na época nós chamamos de literatura negra, né? Hoje, depois, com o passar do tempo, se evoluiu para uma terminologia que seja literatura, que é atualmente literatura afro-brasileira. Mas na época que eu inicio meu doutorado, em 85, na Universidade de São Paulo, não se fala ainda em poesia afro-brasileira. Se fala, eu me lembro do Kuti, que é até hoje um dos maiores poetas dessa área, né, no Brasil. Ele não gostava da terminologia afro-brasileira. Ele hoje aceita, porque se tornou muito, né? Ele gostava de dizer que a poesia que ele faz era poesia negra brasileira, porque é num sentido de revalorização dessa trajetória e também de tentar driblar ou retrabalhar esse estigma que foi para o negro ter sido escravo. Esses 300 anos de escravidão no Brasil que produziram uma visão que a gente tem estigmatizada do negro, né? Exato. Então, o trabalho dele como poeta é uma coisa sensacional, porque é um trabalho, assim, primeiro, de se assumir como negro, de se assumir com um orgulho desse passado, de ter todos os seus ascendentes, né, pertencidos e participar dessa conjuntura injusta, terrível, né, que se podia tratar o negro não como ser humano, não era reconhecido como ser humano, né? Como se fosse um objeto, como né? se fosse um objeto que se podia vender na feira, né? Então, ele diz, tu imagina para um negro, né, se assumir em primeira pessoa. Então, porque essa era a grande pergunta que o meu professor me fazia, mas o que tu vais reconhecer, considerar como literatura negra? É preciso ser negro para fazer literatura negra?
né? Então, tu vais pegar um livro e tu vais ter que ir buscar foto da pessoa para saber se aquele livro é produzido por um negro ou não. Então, eu vi que isso era um impasse que eu tinha que resolver, porque eu não podia ir pela cor da pele, porque uma pessoa pode ser... depois eu encontrei com pessoas que praticamente não se percebia que eram negros, porque eram, digamos, eu não gosto dessa expressão, mas mulatos muito claros, mas eles queriam se reconhecer como negro. Então, a poesia que eles faziam, para mim, é poesia negra, porque eles se situavam como... Se reconheciam, se aceitavam, se assumiam como negro. Então, eu acho assim, o diferencial do meu trabalho na época foi de dizer o seguinte: para mim, literatura negra é aquela onde tem um eu enunciador que se reconhece como negro. O eu enunciador se reivindica, se orgulha de ser negro. Isso é poesia negra. Pode ser um branco, pode ser um amarelo. Tirei essa coisa da cor da pele, né? Eu não epidermizei a questão, né? Eu fiz o trabalho pela emergência através da literatura como a pessoa. Então, e é notável de ver que essa que eu chamei então de literatura, fiz depois um dos livros que eu fiz, muitos na época, que foi Introdução à Literatura Negra, que também saiu pela Brasiliense. Então, eu coloco isso, é literatura negra aquela que tem um eu enunciador. E praticamente todos os poetas que eu repertoriei, porque depois todos eles passaram a me mandar suas obras e tudo, eles vão assumir a primeira pessoa como negro. Eu sou negro. Né? E meu passado, os escravos são os meus ancestrais, eu reconheço isso, reconheço que foram eles, a importância deles na construção desse país. Sim. Né? E tentar assim banir o preconceito, né? É um trabalho que para mim se revelou muito importante na medida em que eles atuam muito na desconstrução do preconceito, né? E contam então porque tem preconceito, tem a questão verdadeira saga, né? Que foi depois mesmo da abolição da escravatura, por quantos anos permaneceu o preconceito? Através desse estigma de ter sido escravo. Sim, preconceito, exclusão. Então, quanto essa poesia tem que trabalhar com a desconstrução de todos esses preconceitos, de todos esses séculos de exclusão, né? E marginalização mesmo do negro na sociedade, né? Sim. A gente vê o quanto é importante a gente estar trazendo todo esse teu estudo, toda essa tua pesquisa no mês que a gente comemora a consciência negra. No mês da consciência negra. Eu sempre sou chamada, né, nesse dia. Porque você é reconhecida, né, como tal. Por ter sido a primeira. E era bom a gente aproveitar esse espaço, que eu agradeço muito esse privilégio de estar aqui privilégio contigo, todo meu. Para poder falar de o quanto que olha, então vamos situar bem, os meus primeiros livros são ali de 89, 90, né? Que praticamente havia ainda muito pouco material. Tanto é que eu fiz uma antologia, a primeira antologia que eu fiz foi de 90, dos anos 90, publiquei pelo IEL, no Instituto Estadual do Livro, e que tinha, assim, umas 120 páginas. Depois, em 2010, eu fui convidada por essa editora Masa, de Belo Horizonte, para refazer aquela antologia que estava esgotada
Uhum. E aí eu me dei conta que eu não podia mais fazer em 120 páginas, passou para quase 300 páginas. E assim mesmo, muitos autores ainda ficaram. Então, essa antologia, agora, essa mesma editora quer que eu refaça, atualize. Eu digo, olha, de 2010 para 2011 aqui para 2022, 2023, quando, foi um verdadeiro boom, apareceram muitos poetas muito importantes. Isso é muito bom. E tiveram espaço nas editoras. Era Sim. isso que eu reclamava, né? Não tinha espaço nas editoras, não tinha espaço nos compêndios, nas histórias da literatura brasileira. E hoje eles ocupam, a juste titre, como se diz em francês, com muita justiça, eles ocupam um lugar privilegiado. Então, se eu refizer essa antologia de 300 páginas, nós vamos ter no mínimo 500. E de uma pujança, de uma beleza, assim, que outra vez nós vamos fazer um outro programa onde a gente possa ler alguns poemas para dar ideia, né, da beleza e também porque, num primeiro momento, os poemas eram muito assim, falavam muito contra o preconceito, e agora é como se eles se libertassem, se isso já foi feito, sabe? Então agora aquele eu enunciador que se quer negro, ele está livre para mostrar a sua arte. Então foi um percurso longo e muito bonito, e eu acho importantíssimo nós termos autores como hoje, como Itamar Vieira Franco, né? O autor do Torturado, que é um sucesso nacional e internacional, um autor já premiado, e muitos outros, né? Não gosto muito de dar exemplos que sempre parecem... vai faltar nomes, né? Então... porque, mas são muitos autores que hoje brilham, né? No contexto da literatura brasileira, e não apenas de uma literatura afro-brasileira. Isso é que era importante, né? É romper essas quadrinhos assim, né? De ficar nas caixinhas, né? Eles são autores da literatura brasileira e são negros, e a sua obra é profundamente impregnada por esses valores e por esses elementos também estéticos, né, da negritude. Que fantástico, Zilá. E a gente está na semana também, né, da Feira do Livro em Porto Alegre, né? E você está lançando mais um livro. Queria comentar um pouco antes. Depois que eu fiz todo esse percurso, e mais ultimamente, né, também como a cada 4 anos, como pesquisadora do CNPq, a gente tem que apresentar um novo projeto, e o meu é sobre essa questão na verdade, eu estou trabalhando sempre sobre a mesma coisa ao longo desses 30 anos, mas eu foquei dessa vez sobre a questão da invisibilização de determinadas culturas, de determinados autores, né? Então eu fiz esse livro que eu estou lançando na Feira do Livro, se intitula Poética da Ausência, né? Um inventário de ausências que se percebe, então, de como não só negros, mas como mulheres, como homossexuais e toda sorte de pessoas ficaram invisibilizadas. Houve uma opacificação dessas figuras, né? E como nós temos, então, que retrabalhar isso, publicar, divulgar, para que toda essa contribuição saia do esquecimento, da invisibilidade e se torne, então, conhecida. O quanto é importante, né, essas pesquisas, essa releitura. Eu acredito que tu conseguiste, ao longo desses 30 anos de pesquisa, abrir muita porta e dar visibilidade para esses poetas, para essas pessoas estarem aí hoje publicando. Então, para ti deve ser motivo de orgulho. Eu acho que eu alarguei bastante essas fronteiras da área simplesmente de letras, né?
ou literatura brasileira ou literatura francesa, passando para essa parte que é muito humana, né? Sim. De dar visibilidade aos excluídos, aos todos aqueles que tiveram seu percurso, a sua história invisibilizada, né? Sim. E a professora Zilá, ela é reconhecida não só no Brasil, né? Então, ela é professora, convidada, já levou o nosso estudo, o nosso nome, para Canadá, muito para a França e, sobretudo, para o Quebec, onde eu tenho assim um orgulho enorme de ter recebido a Ordem Nacional do Quebec, primeiro no grau de... agora eu sou no grau de oficial, eu sou a única no Brasil que recebeu essa distinção, por ter feito, não só por ter divulgado a literatura brasileira nas universidades do Quebec, mas por ter divulgado a literatura do Quebec, que é uma literatura em língua francesa, numa província que é canadense, né, que é um país bilíngue. Sim. E eu divulguei no Brasil convidando, na época, em 20 anos, eu convidei mais de 20 professores que vieram e ministraram aulas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e publicação de livros. Sim, que bacana, Zilá. O programa já está indo para... Já estamos encerrando. Fica aí o convite para a nossa próxima temporada de 2023. A gente está trazendo essas obras, talvez leitura dessas poesias. Para mim é uma honra tê-la aqui comigo nesse episódio de hoje, né? Nesse mês que a gente comemora a consciência negra. Eu tenho que agradecer a tua presença e tudo que tu tens feito dentro da pesquisa, da ciência, né? E eu sempre deixo um espaço final para te deixar aí um recado, convite. Então, o meu recado é nesse sentido do agradecimento enorme por essa felicidade assim de nós, além de colegas, depois termos feito essa parceria de trocas, de amizade, né, Robson? Então, Sim. Isso é muito gratificante para mim. Eu aproveito então para convidar quem puder, está muito pertinho, né? Dia 4 é o lançamento na Feira do Livro, 4 de novembro, mas o livro fica durante toda a feira lá. Então, quem se interessa por essas temáticas, né, eu tentei retraçar então essa emergência dessa consciência, não só da negritude, como de outras categorias que foram esquecidas ao longo da história. Sim. Meu agradecimento e a minha promessa de voltar também no ano que vem com muito prazer para essa conversa com os ouvintes da Vale TV, da Vale e TV, das plataformas que também estão. E das plataformas, digitais, vai aparecer também no Facebook, YouTube. Fico muito, muito honrada. Então, Zilá, muito obrigado mais uma vez por ter aceito esse convite. Então, a gente já está finalizando esse programa. É um prazer tê-la contigo, estar contigo hoje aqui. Tenho certeza que todo mundo aprendeu e com certeza deve ter conseguido aí mais fãs. Sei que tem pessoas que já conhecem as tuas obras, os teus livros, as tuas pesquisas. Tu tens aí mais de 130 artigos publicados, livros, são centenas de livros publicados, então teríamos assunto aí para muitos episódios. Centenas de orientandos. Sim, então a Zilá é uma pessoa então, que contribuiu, então mais uma vez agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com uma mulher tão importante a nível nacional e internacional e que tenhamos mais pessoas como ela, apaixonadas pela literatura brasileira, pela pesquisa, pelo ensino, pela educação, pela ciência. Então, muito obrigado, Zilá. Estamos encerrando então mais um programa Diversidade Sem Tabu. Te esperamos no nosso próximo encontro e desejo um até logo. Tchau.